louvar a Deus pela vida da pessoa do pastor Gerson, que está aqui representando o nosso pastor presidente nesta noite. Louvar a Deus pela vida de cada um desses obreiros e cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Meus queridos, nós vamos fazer uma leitura bíblica lá em Josué, o livro de Josué, capítulo 3, e o versículo 5. Josué, capítulo 3, o versículo de número 5, a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para, nesta noite, compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Josué, capítulo 3, o versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Meus queridos e amados irmãos, este livro de Josué aqui apresenta alguns conteúdos históricos que marcaram a história do Antigo Testamento. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés, teve uma grande incumbência, uma grande responsabilidade de dar seguimento em uma grande liderança no Antigo Testamento. E aqui nós lemos em Josué, no capítulo 3, no versículo de número 5 a seguir, um episódio que o Senhor já havia determinado para a sua realização, referente a um grande desafio em que a nação de Israel estava enfrentando após alguns anos que caminharam pelo deserto. Mas quando a gente olha para o livro de Gênesis, aqui no capítulo de número 37 a seguir, nós veremos ali um jovem que não tinha nem 17 anos de idade, era filho de Jacó, o seu nome era José. José era um dos filhos que Jacó o amava muito, tinha um certo carinho com José, a ponto que um dia Jacó faz uma túnica de várias cores, dá ao seu filho José. Seu filho José então começa a fazer uso dela. Os seus irmãos ficam muito ciumados por causa dessa vestimenta que ele havia recebido de seu pai. José, ele recebe da parte de Deus algumas revelações por meio dos sonhos, a qual o Senhor tinha um planejamento, um projeto, a qual o Senhor Deus estava já mostrando para José. José lhe conta aos seus irmãos, conta aos seus pais. A ira de seus irmãos aumenta um pouco mais, a ponto de pegar José, levar José para uma cisterna, lançarem dentro de uma cisterna. Chega a um momento que seus irmãos, em uma discussão, tiram José novamente da cisterna,
passa-se os mercadores, e eles então vendem José como escravo para os mercadores, que estava a caminho do Egito. Chegando lá no Egito, José foi deixado na casa de Potifar, e servia Potifar. Mas dentro da casa de Potifar, José sofre uma calúnia, a ponto que esta calúnia o faz ser levado para uma prisão. Mas dentro da prisão, José ainda tinha o Espírito do Senhor. Deus usava ele de forma poderosa, que trazia interpretações de sonhos para aqueles que estavam aprisionados, a ponto que um dia os servos de Faraó, quando Faraó ele recebe alguns sonhos, que na verdade era o Senhor Deus mostrando para Faraó, Faraó ele não tem entendimento, uma compreensão, uma interpretação do que estava acontecendo. Através dos sonhos que ele tinha, ele chama os sábios, ele chama todos os homens sábios do seu palácio, da sua corte, chama-os para que o trouxesse uma revelação, uma interpretação, mas os seus sábios não conseguem trazer essa interpretação. Mas um dia, um dos servos de Faraó dissera que José estava na prisão e que tinha o Espírito de Deus e que poderia trazer a interpretação para Faraó. Então Faraó deu ordem que trouxesse José. José então foi tirado da prisão, cortaram o cabelo, fizeram sua barba, deram uma nova veste para José, levaram José então para o palácio, apresentaram-se ao rei Faraó, rei do Egito, e naquele momento José então consegue trazer a interpretação para Faraó acerca daquilo que Faraó não estava conseguindo interpretar. A ponto que agora Faraó, quando observa esta revelação, essa interpretação, José havia falado para Faraó que deveriam aproveitar um período de 3 anos e meio para armazenar alimentos sobre todo o Egito, pois haveria uma fase, um período de escassez. E quando chegasse esse período de escassez, ele teria alimento para suprir a necessidade de todos que ali estava no Egito, e não somente no Egito, como fora do Egito e outros países em sua volta. Faraó então naquele momento observa que não tinha outro melhor do que José para governar o Egito. Por isso ele tira o anel de sinete, coloca nas mãos de José o anel de sinete, que significa autoridade governamental. José então ele recebe essa autoridade governamental e ele começa a governar o Egito, mas José era acima de toda a camada social, de toda a autoridade, mas ele não estava acima do rei de Faraó, pois Faraó havia determinado desta forma. A Bíblia diz que agora, por causa de José, eles então permitem que trouxesse pelo menos 70 pessoas da casa de Jacó. 70 pessoas da casa de Jacó, e entre eles estava também Jacó. Foi levado para o Egito. Lá no Egito pegaram a melhor cidade de Gósen e agora recebem os 70 da família de Jacó dentro lá do Egito e começam a cuidar de uma forma sobrenatural, de forma cuidadosa, que eles bem recebidos por causa de José, pelo fato de José estar ali no governo, auxiliando o Faraó. Mas a Bíblia diz que agora se passa-se os tempos vão se passando. Faraó veio à morte, José veio à morte, levanta outros faraós dentro do Egito. E a Bíblia diz em Êxodo,
lá no capítulo 12, no versículo de número 40, que o povo de Israel estava sobre o cativeiro do Egito, já no período de 430 anos, eles estavam ali. Um novo faraó se levanta e ele começa a analisar, a observar que os hebreus estavam em uma grande proporção. Ora, lá atrás começaram com 70 pessoas da casa de Jacó, agora contabilizaram, tinha 600 mil homens já, sem contar os homens e as mulheres, que se aproximavam numa totalidade de 3 milhões de pessoas que estavam dentro do Egito, ali. E naquele momento o faraó começa a observar essa grande proporção de hebreus, e ele começa a pensar com ele, se houvesse um dia um desafio, ou se houvesse um dia uma rebelião dos hebreus contra os egípcios. Por isso ele agora começa a pesar o castigo sobre os hebreus. Ele começa a pedir para que aumentasse o castigo sobre os hebreus. Além disso, de amassar barros, de fabricar tijolos, de serem açoitados, de serem humilhados, de serem escorraçados, de estarem sofrendo uma opressão dentro da terra do Egito. Não basta só isso, mas Faraó também determina que algo mais acontecesse. Ele determina as parteiras, dá uma ordem às parteiras que tirassem a vida de todos os meninos que nascessem do sexo masculino, era para ser morto, tirado a vida. E então algumas parteiras, tementes ao Senhor, não obedecem Faraó, mas esconde os meninos. E entre os meninos estava Moisés. Moisés nasceu lá no Egito, e agora Moisés, ele é escondido no período de 3 meses. As donzelas do palácio encontram Moisés lá no rio Nilo, leva para o palácio, começa a cuidar de Moisés, e Deus começa a trabalhar de multiforma e sabedoria, que não compreendemos, que não entendemos o trabalhar do Senhor. E o Senhor a si mesmo fez que a mãe de Moisés fosse a babá do seu próprio filho, ainda sendo remunerada, ainda tendo os benefícios dentro lá do palácio, da corte, e o seu próprio filho, que era o filho da promessa do Senhor, para trazer a liberdade aos hebreus. A Bíblia diz que agora Moisés tem 3 estágios da sua vida. O primeiro estágio da vida de Moisés, ele nasce no Egito até os seus 40 anos de idade. Ele cresce lá na corte, aprende a ciência, a intelectualidade do Egito, ele aprende toda a cultura do Egito, ele era tratado como príncipe dentro da corte do Egito. Moisés, até os seus 40 anos de idade, era cuidado como um príncipe dentro do palácio. Mas a Bíblia diz que houve um certo tempo em que Faraó, ou que um dos soldados, quando começou a castigar um dos hebreus, Moisés não aceita. Moisés então vai para cima do soldado, tira a vida do soldado. Aquilo chega até os ouvidos de Faraó. Faraó, quando observa o que estava acontecendo, Faraó então, quando soube da situação, daquilo que estava acontecendo, Faraó então pediu que pegassem, que fosse capturado Moisés. Moisés vai para o deserto, fugido. Ali ele começa uma nova trajetória na sua vida, de 40 até 80 anos de idade. Lá no deserto, Moisés, ele começa a trabalhar. Lá no deserto, Moisés casa-se
Moisés começa a cuidar de ovelhas do seu sogro Jetro, lá no deserto. Moisés começa a observar que ali ele não era nada. Enquanto estava no Egito, pensava ser alguma coisa, mas quando vai para o deserto, ele agora descobre que não era nada. E então Moisés, trabalhando lá no deserto, a Bíblia diz que Moisés estava ali cuidando das suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele começa a olhar para um arbusto que ardia no meio de um fogo, mas não se consumia. Aí começa então uma manifestação teofânica da parte do Senhor para falar com Moisés, pois Deus tinha um propósito na vida de Moisés, Deus tinha um plano na vida de Moisés para trazer a libertação do povo de Israel. Ou seja, Moisés, ele era o libertador, preparado pelo Senhor, preparado por Deus. Deus poupou a sua vida dentro do Egito, e lá no deserto Deus prepara Moisés, e agora Deus começa a ter um contato com Moisés, falar com Moisés de uma forma teofânica, entre um arbusto que se manifestava em fogo, mas não se consumia, porque ali era uma manifestação angelical do Senhor sobre as coisas da terra. E Deus começa a falar com Moisés. O interessante que no período que Moisés estava lá no deserto, esse mesmo período os hebreus estavam sofrendo dentro do cativeiro, em uma opressão, vivendo momentos de opressão dentro das suas casas, e eles analisavam, olhavam para o outro, questionavam-se e falavam-se dizendo: cadê o libertador que o Senhor prometeu para trazer a liberdade para nós hebreus? Eu acho que o Senhor esqueceu de nós. E eles começavam a questionar, achando que Deus o havia esquecido, que Deus o havia abandonado, que Deus não havia de cumprir com suas promessas. E eles começam a questionar. Todas as vezes que levava uma chicoteada, eles começavam a dizer: cadê o libertador? Todas as vezes que começavam a amassar um pouco mais o barro, fabricar mais tijolos, sendo humilhado, oprimido, e eles questionavam entre eles dizendo: aonde está o libertador? Cadê o libertador? O Senhor esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou, o Senhor não lembra mais de nós. Estamos aqui esquecidos, mas enquanto eles estavam sofrendo esta opressão, Deus estava já trabalhando lá no deserto, Deus estava planejando, Deus tinha um propósito para o seu povo, Deus tinha um planejamento, Deus estava já levantando alguém para que fosse como o libertador de Israel, que estava no momento de opressão. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: o Senhor me deu esta palavra, e esta palavra é uma palavra profética ao teu coração. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está, eu não sei o que você está vivenciando ou o que você está passando, mas assim diz o Senhor pela revelação dessa palavra, que Ele já está preparando o libertador para te tirar daquele lugar de opressão. A opressão vai acabar. Hoje a mão do Senhor está estendida para te tirar da opressão. Eu não sei que tipo de opressão você tem enfrentado, eu não sei que tipo de opressão você tem passado na sua vida. Quem sabe você veio até aqui pela sua parte externa, sorri, fala, conversa, dialoga, mas no seu interior somente você sabe o que você está fazendo, que está passando. Mas o Senhor
Senhor tem uma palavra nesta noite. O libertador vai até onde você está. O libertador de Israel, o Senhor dos exércitos, vai entrar nesta peleja. E nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Deus da peleja está aqui neste lugar para agir, para operar, para trabalhar, para trazer libertação. E assim diz o Senhor pela sua palavra. Hoje Deus está entrando dentro de lares e dentro de algumas casas, está desfazendo o laço de Satanás, quebrando as correntes e as algemas, porque hoje é noite em que o Senhor está entrando. Deus já está preparando a libertação. E eles estavam no cativeiro, e Deus preparando um libertador. Aí o Senhor Deus então levanta um libertador para os hebreus. O interessante é que o Senhor Deus sempre vai preparar o libertador, principalmente nos dias dos juízes. O Antigo Testamento, em Juízes no capítulo 6, nós vemos quando a nação de Israel haviam prevaricado contra o Senhor. O Senhor então os entregou na mão dos seus inimigos. Deus o entrega na mão dos seus inimigos. Só que houve um negócio. O povo de Israel ficou um período de 7 anos sobre servidão. Você sabe o que é 7 anos? Você plantar, você cuidar do seu plantio, você trabalhar na sua lavoura. Aí você fala, agora vai ter uma grande colheita. E quando você vai colher, aí vinham os filisteus, os medianitas, como se fossem gafanhotos, tomava todos os cereais, pegava-se os alimentos, os bois, as ovelhas, os animais, os gados, e Israel ia enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais Israel estava enfraquecendo. Cada vez mais eles estavam perdendo suas forças, porque estavam debaixo de uma servidão. Estava em uma opressão. Todas as vezes que achavam que ia se dar bem, aí viu os adversários e levavam. Parece que vejo os casais conversando. Não, agora esse ano vai ser um ano muito bom de colheita. A família sentada, reunida na mesa, fala, não, agora nós vamos ter uma grande colheita. Aí quando iam colher, chegavam os adversários e levavam tudo. Iam se enfraquecendo. Mas a Bíblia diz agora que eles começaram então a fazer um clamor a Deus. Eles então começaram a buscar ao Senhor. Porque existem situações que é somente por meio de um contato com Deus, de uma busca constante a Deus. Quando eles começaram a clamar ao Senhor, Deus então levanta um profeta. O profeta vai lá e fala, era Samuel, fala com todo o povo de Israel. E enquanto o povo de Israel estava ouvindo a profecia do profeta, Deus agora já estava trabalhando. Enquanto as pessoas de Israel estavam sofrendo, dizendo, eu desisto, eu
paro, eu desanimo, eu não vou mais seguir à frente. Do outro lado já estava o Senhor, usando um ser angelical embaixo de um carvalhal, porque lá tinha um homem por nome de Gideão, que não cruzou os braços, que não desistiu, que não desanimou, mesmo em aperto, mesmo em opressão. Ele estava dentro de um lagar, malhando trigo. Ele estava ali, mesmo que ele sabia que aquele lagar era para espremer as uvas, mas era o único local que ele via. Ele dizia: vai ser aqui mesmo que eu vou continuar trabalhando. E enquanto ele estava trabalhando, sabe o que acontece? Um ser angelical da parte do Senhor desce embaixo do carvalhal e fala para Gideão: Gideão, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí do outro lado estava o povo preocupado. E agora o que é que vamos fazer? De um lado estava o povo assustado, mas do outro estava Deus trabalhando para ali levantar alguém para trazer a liberdade à nação de Israel. Deus está provendo alguma coisa melhor ao teu respeito. Eu quero profetizar uma palavra de Deus ao teu coração. Tudo que você sofreu esse ano de 2024, no ano de 2025 vai ser diferente, porque Deus já está trabalhando lá na frente. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o teu lar. Foi ano de humilhação, mas agora vai chegar o ano da bênção do Senhor. Ei, Chui Calabarrassúria. Deus está mudando a história de alguém aqui nesta noite. Você não veio aqui em vão. Deus tinha essa palavra para a tua vida. Deus vai mudar o percurso da tua vida. Continue plantando, continue semeando, porque o Senhor deu um basta no inimigo. Você vai ter uma grande colheita. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória, aleluia. Deus está nessa palavra, Deus está nesta palavra. Eu te asseguro por ela que você não vai sair do jeito que você entrou. Deus está agindo. Eu te asseguro por ela, porque Ele zela por ela. A palavra é dEle, Ele nesta noite zela por ela. E eu quero te dizer uma coisa, segundo esta palavra, o tempo do adversário consumir as suas forças estão acabando. Aí Deus levanta Moisés como um libertador, ele vai para o Egito. Deus traz a libertação para o povo de Israel. Ele sai para fora depois das 10 pragas. Vai em caminho de Piairote, beco sem saída. Lá no beco sem saída, Deus assopra a noite toda. O povo passa em terra seca. Deus faz o mar se abrir, eles passam para o outro lado. Mesmo sem saída, Deus dá uma saída. Mesmo sem saber para onde ir, como sair, o Senhor Deus tinha um direcionamento. Deus vai estar te dando uma direção nesta noite. Você pensa que está cercado, você pensa que está no beco sem saída, você pensa que não há o que fazer, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está tomando o controle da tua vida hoje. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Deus vai te dar uma saída hoje.
Deus está te dando uma direção. Naquele momento o povo olha para Moisés e fala: Moisés nos trouxe aqui para morrermos. Era melhor morrer lá no Egito. E de repente, quando Moisés vai falar com Deus, Deus fala para ele ficar em silêncio. E a única palavra que veio de Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Quando Moisés toca o cajado, a água, e fala para o povo marchar, o Senhor Deus sopra a noite toda, um vento oriental, o mar se abre, eles passam para o outro lado. Quando eles passam para o outro lado, quando estava frio, Deus colocava a sua coluna de fogo. Quando estava calor, Deus colocava a sua nuvem. Quando tinha fome, Deus mandava maná. Era maná no almoço, na janta. Deus sempre estava provendo. Quando eles queriam comer carne, Deus mandava as cordenizes. Quando as crianças estavam ali com aquela roupa, o alfaiate, não tinha estrutura para costurar uma roupa às crianças. A roupa crescia no corpo das crianças. As sandálias cresciam nos pés das crianças. Deus cuida dos mínimos detalhes. Quando o Senhor Deus te tirar daquele lugar, pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Aí passou-se os anos. Eles peregrinam 40 anos no deserto. Mas assim mesmo o Senhor Deus zelava. Por causa do maior líder do Antigo Testamento, que era Moisés. Quando chegava em águas amargas, Moisés tocava a vara e a água se tornava doce. Quando não tinha alimento, Deus mandava o alimento. Quando estava calor, Deus colocava a nuvem. Quando estava frio, Deus mandava uma coluna. Deus cuidava de tudo e de todas as coisas. Só que agora, Moisés era um homem, um líder, que falava com Deus tete a tete. Ele tinha uma experiência com Deus tremendo. Só que houve um dia que Moisés precisou ser recolhido. Moisés, ele morre. Mas e agora? Mas e o projeto do Senhor e o planejamento de Deus? Deus então levanta Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué fica todo preocupado quando Deus fala para Josué se levantar para liderar o povo, porque o seu servo havia morrido e ele teria que dar continuidade. Josué fica todo preocupado, atônito. Pasmos. Por quê? Porque ele sabia que ele estava substituindo um líder que estava liderando quase 3 milhões de pessoas, que tinha uma intimidade com Deus profunda, que falava com Deus e Deus falava com ele. Josué agora fica todo preocupado, aí Deus começa a conversar com Josué. Esforça-te. Tenha um bom ânimo, assim como eu fui com o meu servo Moisés, também serei contigo. E Deus começa a conversar com Josué. Josué agora assume a responsabilidade. Ele tem 3 grandes desafios logo de cara. O primeiro desafio era estar assumindo a responsabilidade de liderar no lugar de um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus e que foi um homem que marcou a história do Antigo Testamento, escreveu o Pentateuco. Josué agora fica ali. No segundo desafio de Josué, qual que era? Atravessar o Jordão. O Jordão estava cheio e ele precisava atravessar o Jordão. Era somente um milagre da parte de Deus para que ele pudesse atravessar o Jordão. Deus fala com Josué. Josué então reúne todo o povo e fala para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Porque o Jordão, ele era muito extenso,
com quase 200 quilômetros de extensão, com 30 metros de larguras, e alguns lugares estava dando até 30 metros de profundidade, com outros lugares mais rasos, mas aquele dia o Jordão estava muito cheio. Ele nascia lá no Monte Hermon e desaguava lá no Mar Morto. E Deus fala com Josué, Josué fala para que trouxesse o sacerdote veio, e o sacerdote com a arca do Senhor, a arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo, e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha, porque no momento que o sacerdote colocasse as plantas dos pés sobre as águas, Deus já havia determinado que a água iria parar, ou seja, a água que descia de cima para baixo, ela teria que parar, e a que estava do meio para baixo, ela ia se escoar, se tornando uma parede de água, e o povo teria que passar em terra seca. Tudo isto aconteceu porque um dia o povo do Senhor obedece à voz do seu líder Josué, e Deus assim o abençoou e fez atravessar ao outro lado. Meus irmãos, o horário já se foi. Deus abençoe, e em nome de Jesus volta a direção ao pastor dessa igreja. Convite. Glória a Deus. Quero nesta noite perguntar: tem alguém entre nós que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém no nosso meio que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? A igreja pode ficar de pé, irmão, só um minutinho, não vou cansar, estou até respeitando o horário que foi me dado aqui, no outro dia a gente conclui. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para o Senhor, que quer se reconciliar com Deus? Mas eu quero fazer uma oração aqui antes de passar essa direção. Curve a tua cabeça, eu quero fazer uma oração aqui. Só você sabe como você entrou aqui nesta noite, o desafio que você tem. E eu tenho certeza que a palavra de Deus teve o endereço certo, porque ela não volta vazia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra ministrada nesta noite foi essa, Senhor. Portanto, nós oramos e pedimos neste momento, que aonde houver, Senhor, alguém precisando, Senhor, neste momento de receber a libertação, seja elas de qualquer esfera da sua vida, o Senhor tem o libertador, o Salvador Jesus Cristo. Por isso agora, Senhor, entra nesta casa, entra nesta família, entra neste lar, entra, Senhor, neste casamento, entra neste relacionamento, entra nesta vida espiritual, nessa vida sentimental, nessa vida financeira. Senhor, entra nesta noite, ó Pai, quebra, Senhor, as algemas, correntes, traz a libertação para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos nos assentar? Aleluia.